Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E ao longo destes quase 10 anos na UniTV-SC, tivemos a alegria de receber centenas de escritores e acompanhar o nascimento de muitos livros e projetos literários. Mas alguns convidados ocupam um lugar muito especial nessa trajetória. E o convidado de hoje é um deles. Além de escritor, pintor e escritor, seu Pedro Antônio Correia, meu confrade na Academia de Letras, da qual é membro fundador e carinhosamente conhecido como Nosso Senhor das Artes. E há um motivo ainda mais especial para este encontro. Seu Pedro foi o primeiro entrevistado da história do Bate-Papo Literário na estreia do programa em 24 de setembro de 2016. Hoje, quase 10 anos depois, eu tenho a alegria de recebê-lo pela quinta vez para falar sobre o seu mais recente romance histórico, Corvos, o Salteador e a Coroa de Espinhos. Seu Pedro, meu querido confrade da Academia Tubaronense de Letras, eu queria agradecer do senhor estar aqui mais uma vez no programa. É um prazer muito, muito grande recebê-lo aqui, pela admiração que eu tenho pelo senhor, pela sua escrita, pela sua arte. Olha, deixa a admiração para mim, tá? Imagina. Eu agradeço demais essa quinta oportunidade de estar à frente das câmeras de televisão da UniTV. Seu Pedro, antes de nós começarmos, eu vou pedir para o Lucas colocar um trechinho da nossa primeira entrevista há 9 anos e alguns meses atrás. Vamos ver? Vamos lá. Está aqui conosco para um delicioso bate-papo o presidente da nossa Academia Tubaronense de Letras, seu Pedro Antônio Correia. Ô, seu Pedro, é uma honra recebê-lo aqui. Eu é que agradeço. Inclusive, a honra é minha de ser o primeiro entrevistado nessa. Primeiro entrevistado. Então, escolhi a dedo, tá, seu Pedro? Olha. Ô, seu Pedro, o senhor escreveu, então, a Crônica da Vida Inteira. Crônicas da Vida Inteira. E aí o senhor começa falando da infância do senhor. Sim. Que é lá em Armazém, mas é no interior. Lá no interior, no sertão, né? Onde no eu sertão nasci. de Armazém. Eu nasci no sertão lá, né? Isso há quantos anos, seu Pedro? Isso há 78 anos. 78 anos. Tá, mas o senhor não nasceu sozinho, né? O senhor veio acompanhado. Nós viemos, como é? A produção foi tão boa que Deus resolveu fazer em dupla. Voltando aqui, seu Pedro, gostou de rever o senhor? Gostei. Há quase 78 anos. Hoje o senhor está com que idade? Posso perguntar? 88. 88, é? Já 78, fez, eu achei que fosse, eu achei que o senhor ainda fazia 88. Já está com 88, né, seu Pedro? Já fiz. Esse está garantido. Já está. Está garantido isso aí. E naquela época o senhor veio aqui para lançar crônicas. Eu estava com 78, de uma justamente. vida, de uma vida inteira, né? Isso, né? Isso. E de lá para cá foram quantos livros publicados, seu Pedro? De lá para cá foi publicado. Vamos mostrar, deixa eu ver. Esse aqui, Cortina Negra. Isso. Lembro, crime no crematório, muito bom, um suspense policial, assim, né, seu Pedro? Náufrago do Tempo, que é Os Lusíadas de Camões transcrito em prosa e comentado. Para facilitar a leitura, né? Que nem sempre a gente consegue fazer nele original. O objetivo de ter feito esse trabalho, cansativo inclusive, né? Eu imagino. Foi resgatar do fundo do oceano do tempo os Lusíadas tão esquecidos, né? Que é o monumento literário ímpar da literatura brasileira, da literatura portuguesa, né? E que é esquecido porque é difícil a leitura. E também trazer para essas gerações, né, seu Pedro? Embora eu tenha mantido na prosa a mesma linguagem do autor, para não desconfigurar, vamos dizer assim, né, a escrita. Depois desse aí, foi o Filho de Pilatos, né? Que na verdade vamos dizer assim, é o primeiro volume desse aqui, né? É uma Fale um pouquinho para isso aqui. É uma duas, como é que se diz? Trilogia,
duologia, né, seu Pedro? Seu Pedro, conta pra gente um pouquinho então desse aqui, porque depois a gente vem para o pessoal entender o segundo, do filho do Pilatos. O objetivo do filho de Pilatos, e desse aqui também, eu acho que é uma forma de meu apostolado católico, entende? Eu coloco ali ao longo da narrativa de ficção, eu coloco muitas verdades da Igreja Católica, né? Para que o meu leitor se intere de fato conheça um pouquinho da história. Da importância de avivar na mente e no coração aquelas verdades nas quais nós acreditamos. Eu acredito piamente, né? E acho que a origem também, né? Então é um romance de muita ficção, de muita pesquisa, né? Para que a gente não escreva abobrinha, né? Então, ali está narrada o início do cristianismo, já, né? desde Jesus Cristo, né? Desde a infância do personagem, né? Assim que Jesus Cristo foi batizado, vem a vida pública dele, né? E até a crucificação e a ressurreição. Conta mais ou menos, né? Essa trajetória do personagem, né? A gente veio conversando no caminho para cá e eu falei para o senhor assim que eu penso que eu conheço muito pouco dessa história e é muito bom ler os romances do senhor porque traz realmente a história, mas ela é romanceada, ela fica mais gostosa de ser lida, de ser conhecida por causa dessa ficção, que na verdade é uma ficção baseada em fatos reais, né? Por isso a importância da pesquisa. Embora os personagens sejam fictícios, mas a história, o contexto é real, né, seu Pedro? Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente volta falando um pouquinho mais então do filho de Pilatos, que deu origem ao Corvus, o Salteador e a Coroa de Espinhos, que o senhor está lançando agora, certo? Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com meu querido confrade Pedro Antônio Correia sobre o romance Corvus, o Salteador e a Coroa de Espinhos, uma obra que une pesquisa histórica, aventura, espiritualidade e reflexão humana. Mas antes de continuarmos, nós vamos assistir ao vídeo da gráfica editora Copiarte, nossa parceira, que há quase 40 anos transforma palavras em livros e histórias em legado. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Seu Pedro, voltando então, vamos começar então um pouquinho falando do filho de Pilatos. Esse aqui o senhor lançou quando? Foi ano passado? Foi no início do ano passado. No início do ano passado. Né? Que na verdade o Pilatos aqui é Pôncio Pilatos? É o Pôncio Pilatos. É o Pôncio Pilatos, né? É o que lavou as mãos. O que lavou as mãos. Mas na minha concepção ele se converteu depois, de acordo com a narrativa, né? Tornou-se um cristão também. Conta um pouquinho para as pessoas que não conhecem muito dessa história, né? De Cristo, do nascimento. Você definiu muito bem em 3 palavras. Espiritualidade, fé, espiritualidade. E o romance, uma história, né? E trazer história também. Isso, Conta pra gente sobre um pouquinho, traz um pouquinho pra gente dessa história, começando aqui do filho de Pilatos, que eu acho que é importante do pessoal que tá vendo conhecer um pouquinho. O personagem, né,
é adotado por Pilatos para fugir de uma ameaça de morte. A criança, o menino ainda com 6 anos, foi adotado por Pilatos a pedido do próprio pai biológico. Então, como o Pôncio Pilatos foi nomeado governador da Judéia, ele foi levado para longe, então, quer dizer, fugiu da ameaça, então, Entendi. né? E lá, então, na Judéia, ele teve sucessivos contatos com o próprio Jesus Cristo, né? Que curou a perninha dele, né? Quando criança ainda. E ali ele se tornou um amigo tão íntimo, tão fervoroso de Cristo, que acompanhou o Cristo até o sofrimento da cruz. O sofrimento da paixão, ele pediu para participar desse sofrimento, e participou, né, na minha narrativa. E então o livro conta, inclusive, o início da igreja cristã, né, o início do cristianismo. A pregação, né? Não sei se aqui já tem os apóstolos, isso. né? E conta pra gente o Atílio, o episódio. Né, o personagem, o Atílio, ele se torna uma pessoa, um rapaz de mente tão esclarecida, que ele, vendo a pobreza de certa região da Judéia, ele cria na minha concepção, eu acho que ele é a primeira cooperativa do mundo, né? Para ir contra o lucro excessivo dos comerciantes da época, né? E com isso ele se torna adversário, inimigo, perseguido pelo Sinédrio, que é o Sinédrio na época era o colegiado dos sacerdotes da época, né, de Jerusalém. Então, o Caifás, que era o chefe dos sacerdotes, despacha o Atílio para Roma dentro de um caixote. Ah, sim. Como isso aqui é mencionado aqui. Mencionado aqui. Justamente, né? E aí depois, na sequência... desculpa. Aí, então... Na sequência, então, a pedido de alguns leitores, eu tive que continuar a história, porque ficou alguns senões, né, para continuar. E deu no que deu. O Corvus, o salteador e a coroa de espinhos, né? Que aí continua... Então aí... o resgate do Corvus, que era um bandido, um salteador de estradas ele, na hora, o navio em que ele foi, a nave em que ele... foi preso, né? Ele foi condenado a ser remador até a morte, isso. Né? Ela foi abalroada e foi... Sofreu um naufrágio. Foi naufragar, e na hora que ele estava sentindo a morte diante de si, ele sentiu aquele estalo, né? Ele chamou pela mãe, não foi? Ele gritou. Chamou pela mãe com toda a veemência. E foi salvo, né? De repente ele se jogou com pedaço do remo e tudo mais, que prendia as mãos e também a tábua que prendia os pés, jogou-se no mar e conseguiu dias depois ele foi salvo por uma pessoa que cristianizou, né? Exatamente. Pregou toda a doutrina de Cristo com todo carinho, e ele se tornou um grande benfeitor, criou escolas com a riqueza que ele adquiriu do tempo da pirataria dele, né? Para o bem, para usar para o bem. Utilizou aquela riqueza para criar escolas e tal. Exatamente. Né? Então foi Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta falar um pouquinho mais dessa literatura e o que tem a ver essa história com a atualidade. Acho que tem muito a ver, né, seu Pedro? Não sai daí? Sim, tem algumas coisas verdade. que sim. Não sai daí que a gente volta já já. Olá,
Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e hoje conversando com o seu Pedro Antônio Correia sobre literatura histórica, os primeiros tempos do cristianismo e a trajetória de personagens que nos mostram que a transformação humana ainda é possível. Mas antes de continuarmos, nós vamos conferir mais uma edição do nosso tradicional Book in View com as sugestões de leitura da nossa parceira Vitelli Publisher. Olá, como vai, leitor? O Book in View de hoje apresenta o livro Cruz e Souza, Travessias, escrito e organizado por Celestino Sachet e José Gomes Neto. A pretensão dos autores é popularizar a obra do maior poeta simbolista do Brasil, levando-a para as salas de aula. O livro está dividido em 3 movimentos. O primeiro apresenta o homem e o poeta Cruz e Souza. O segundo expõe a obra, seguida de comentários esclarecedores dos organizadores. O terceiro foi concebido para a direção do leitor, principalmente do estudante. Conheça Cruz e Souza, que deixou com seus escritos um importante legado para a literatura catarinense. Até o próximo Book in View. A obra do maior simbolista do Brasil catarinense merece ser redescoberta pelas novas gerações. Muito boa dica. Seu Pedro, voltando então, eu tenho muita curiosidade de saber um pouco mais dessa pesquisa. Quanto tempo o senhor levou para fazer a pesquisa? Como o senhor falou, não podemos, mesmo que seja um romance, uma ficção, o senhor não pode pegar a história e fazer ali uma salada mista. Sim, né? O senhor tem que estar, são baseados em alguns fatos reais e tem que respeitar, né? Porque é um romance histórico. Conta pra gente quanto tempo que levou essa pesquisa, como é que foi feita? Olha, se fosse em épocas passadas em que não houvesse ainda o celular, o Google, eu acho que seria uma pesquisa para levar anos inteiros, entende? Sem dúvida. Mas eu acho que eu não levei mais de 2 meses através do celular. Aquilo é uma fonte rápida de pesquisa, né? Exatamente. Então, eu acho que uns 2 meses de pesquisa. Mas é uma excelente ferramenta. Sim, justamente a gente tem que usar essas saber usar as ferramentas a nosso favor, né? Então, não para forjar, mas para criar, né, Pedro? Eu ultimamente tenho usado o celular mais para pesquisar. Eu também uso muito. Né, para não escrever abobrinha, porque quem é o autor que escreve abobrinha desmerece a obra, né? Exatamente. Ele próprio destrói a própria obra. Destrói a própria obra. E então, como é que foi para o senhor recriar, criar esses personagens, o cotidiano da época? É tão legal porque a gente entra e mergulha naquela história, né? Acho que um pouco... Eu li muitos outros romances anteriores dessa época, né? Porque existe uma coleção, os grandes romances do cristianismo. Deve ter uns 20 tantos livros, e eu li quase todos eles, né? Então a sua bagagem também de leitura é muito importante. A minha bagagem é justamente dessas leituras que eu fiz, né? E como é que o senhor ali nessa criação consegue equilibrar a ficção, né, com a história, com os fatos reais? Assim, é uma coisa que sai naturalmente? Praticamente sai naturalmente. Parece que o Espírito Santo me ilumina. Eu acredito. Eu acho que há uma luz do Espírito Santo aí. Porque eu tomo isso aí, essa minha atividade, quase como eu te falei antes, como um apostolado, né? Uma forma de reavivar na mente dos meus leitores das novas gerações, né, seu Pedro? Para eles conhecerem um pouquinho dessa história. E mostrar que, de fato, como você falou, que por mais bandido que uma pessoa seja, ela tem uma chance, de ser resgatada, né, para o bem. Então, essa você acha que é a grande... A grande lição que eu dou é essa aí,
né? É essa da redenção mesmo, da redenção. Né? Da redenção. Né? Foi a redenção do Cristo, né? A nossa redenção feita por Cristo e a redenção do próprio Corvus, que era um bandido, né? E conseguiu... tornou-se um cristão de muito valor, né, na época. E espalhou isso, né, de uma certa forma para outras pessoas, como fez Cristo, né, e também criando uma coisa que me chamou a atenção, seu Pedro, o senhor fala ali da criação de escolas de arte, de música, sim. Isso é ficção, o senhor quis trazer, ou realmente são coisas existiu que... na época, mesmo? Existiu sim. Que o seu Pedro acho que quer trazer o leitor também para essa parte da literatura, da arte. Sim, existiram escolas, sim. Poucas, mas existiram pelo Império Romano, né? Ah, que bacana. Na Europa, principalmente, né? Sim, na Europa, sim, mas nessa época do início lá do cristianismo, né? Do Império Romano, lá no século I, né? Que é quando... É o primeiro século. Para mim foi uma novidade. Eu achei que fosse ficção, assim, mas realmente existiram algumas escolas. Algumas, assim, raras. Mas era muito rico, né? Era uma sociedade muito rica, né? Nos mosteiros existiram. Nos mosteiros, nas paróquias, escolas paroquiais, né? Seu Pedro, conta pra gente, se as pessoas quiserem conhecer não só o último, né? Corvus, o Salteador e a Coroa de Espinhos, mas o Filho de Pilatos, o Náufrago do Tempo. Como é que as pessoas fazem para te contactar, para conseguir falar com o senhor? Eu ainda não tenho uma data para lançamento. Tá. Mas eu pretendo lançar. O senhor pretende fazer o lançamento? Pretendo fazer um pequeno lançamento, né? Não sei ainda, não tenho o local definido também. Mas a gente vai divulgar isso aí pelas redes sociais, né? Perfeito. Para a gente terminar, o senhor é membro fundador da nossa Academia Tubaronense de Letras. Que importância tem isso para a sua vida literária e que importância que tem para o senhor continuar escrevendo sempre, né? Sempre. Eu acho que para mim, eu agradeço a Deus o dom que me deu de ter a capacidade de escrever, de colocar no papel, no livro, as minhas ideias, né, as minhas crenças, os meus valores, né? Exatamente. Então isso é importante, eu acho que... E a academia foi assim um suporte, né, que a gente... a importância da academia para isso, né? E acho que está no meio de outros colegas também, né? Justamente, a convivência acadêmica ajuda, fomenta bastante a vontade de escrever. O senhor já foi presidente por umas 2 vezes ou mais? 2 vezes. 2 vezes presidente da academia. A primeira vez 2 anos, a segunda 4. 4 anos. Eu peguei o senhor, quando eu entrei, o senhor era... o seu ingresso foi na minha presidência. Na sua presidência, que honra. Seu Pedro, querido, essa é a 5ª vez que o senhor vem aqui. O senhor é o meu primeiro entrevistado, mas eu pretendo que o senhor venha aqui muitas vezes, lançando muitos livros, que é sempre um prazer enorme recebê-lo aqui. Tá bom? E eu conversei hoje com Pedro Antônio Correia sobre o seu último romance publicado, Corvus, o Salteador e a Coroa de Espinhos. Mas antes de encerrarmos, eu quero agradecer aos parceiros que ajudam a manter viva essa trajetória. Eu quero agradecer a Gráfica Editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toia, 46 anos cuidando do movimento e da saúde. E a Vitelli Public, que ajuda a escrever a história de quem escreve a sua história. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas vocês podem rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbon. Muito obrigada pela companhia e lembre-se, enquanto existirem histórias capazes de atravessar os séculos e tocar os corações humanos, sempre haverá espaço para uma boa história e uma boa conversa.